Você está preparado para o final do mundo previsto agora para o dia 23 de setembro? Você já se questionou o que poderá acontecer? Você já parou para analisar que o mundo, de repente, ele pode realmente acabar cumprindo algumas possíveis profecias bíblicas? Veja uma análise séria, cética e racional acerca do assunto. Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão, me chamo Walter Ivan e aproveito essa oportunidade em vídeo para abordar um pouco um assunto que tem sido bastante comentado esses últimos dias, que é acerca do evento do alinhamento dos planetas que está previsto agora para o dia 23 de setembro. Residimos num país cristão, certo? E, como muitos já sabem, o Brasil ele é um país que, aliás, o cristianismo ele é uma religião, assim como o Islã, de certa forma o judaísmo, eles sejam calcada no medo, é calcada numa expectativa, no caso dos cristãos, eles vivem pensando no final do mundo, no final dos tempos. E qualquer tipo de evento, um terremoto, um furacão, que é algo que sempre ocorreu, uma guerra, algum tipo de barbárie ou violência, há uma associação com o final do mundo, com o final dos tempos. Muitos já sabem que o dia 23 de setembro, pelo que tudo indica, vai ser mais um dia normal, até o final do mês, outubro, enfim. Nada foi confirmado cientificamente que vai haver um abalo da Terra. Isso daí nada mais, nada menos passa do que especulação religiosa acerca do que o mundo poderia acabar agora, dia 23 de setembro, certo? Mas, se tratando-se de Bíblia, da Bíblia Sagrada, se tratando-se do cristianismo, como vivemos num país cristão, muitos crentes eles se baseiam em alguns textos para afirmar que dia 23 de setembro, assim como geralmente qualquer tipo de data de final do mundo, está aí previsto um possível arrebatamento, a volta de Jesus, o fim da era cristã, da era da igreja na Terra. Eu vou trabalhar hoje com dois textos bíblicos, dando aqui uma pincelada do que viria, do que se baseiam muitos, às vezes até mesmo líderes religiosos, principalmente, podemos dizer assim, que se baseiam em determinadas passagens bíblicas para apoiar essa ideia de que o mundo está acabando e que é o momento das pessoas voltarem para a igreja ou pegarem firme dentro de uma determinada instituição religiosa para que possam encontrar uma possível salvação dessas catástrofes que o mundo está sujeito, certo? Essa questão do dia 23 de setembro, do alinhamento dos planetas e que provavelmente haverá um planeta que se chocará com a Terra, ela vai ter uma base na cabeça de alguns religiosos aqui em Apocalipse 12, do verso 1 ao verso 6, tá? Vamos fazer uma leitura racional desse texto para que a gente possa entender como que as pessoas extraem ideias loucas e absurdas de um texto como esse, certo? Pois bem, que o verso 1 diz o seguinte: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Opa, aqui eu errei aqui, que era para ser o verso 3 aqui, certo? É um erro de digitação, mas enfim, aqui é o verso 3. E então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Ou seja, vamos entender esses 3 primeiros versículos aqui. Primeiro ponto, o apóstolo João, que é tido como o autor do livro de Apocalipse, ele tem uma visão, certo? De um sinal, um grande sinal no céu, tá? Na sua Bíblia, aqui eu estou lendo pela NVI, Nova Versão Internacional. Mas aí pela sua João Ferreira de Almeida pode estar aí um grande sinal no céu, certo? E nesse sinal, ou seja, ele passa a ver algo no céu que seria como uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher, ela estava grávida, obviamente ele gritava de dor porque estava para dar à luz. E aí, nesse momento que essa mulher, vestida de sol, com os pés, com a lua, no caso, ela estava com os pés sobre a lua. No momento que essa mulher estava para dar à luz, aparece um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Qual que é a grande problemática nesse texto?
Isso aqui é uma linguagem totalmente mitológica. Primeiro ponto, né? Do ponto de vista racional, isso aqui é uma linguagem mitológica, ou seja, coisa inexistente, certo? Porque dragão não existe. Mulher vestida de sol, ninguém pode pegar e vestir o sol, certo? Estou literalizando aqui um pouco para a gente conseguir compreender o absurdo dessa narrativa bíblica, certo? Ninguém consegue ficar com a lua embaixo dos pés. Dá a ideia, né, que essa mulher era gigante, era enorme, né? Porque para ela colocar os pés por sobre a lua e ser visível aqui da Terra, provavelmente era uma mulher extremamente gigantesca, certo? E aí ela tem uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça, certo? Ela estava grávida. De quem que essa mulher poderia estar grávida, né? Muitos, principalmente alguns cristãos, eles entendem que essa mulher era a Virgem Maria. Você vê por aqui que, se você procurar estudar sobre escatologia, você vai ver que cada líder religioso, cada movimento dá uma interpretação desse texto. E uma interpretação, são várias linhagens de interpretação, certo? E uma linhagem de interpretação geralmente é contraditória a outra linhagem de interpretação. Se você for para analisar, se você quiser acreditar nisso, que no caso os cristãos, a maioria pelo menos vai ter que acreditar que isso aqui pode acontecer, que isso aqui é uma profecia, isso aqui é algo que Deus está falando para as pessoas. Aí tá, o que Deus quer dizer com isso? Aí você vai interpretar, ou seja, o que se entende sobre tal passagem. Aí você cria diversas interpretações. Porque o que viria a ser essa mulher vestida do sol? Vai ter diversos cristãos que vai dar um significado, uma interpretação acerca do que é essa mulher vestida do sol. O que significa a mulher estando com a lua debaixo dos pés? Certo? O que viria a ser essa criança? O que seria 12 estrelas sobre a cabeça dessa mulher? O que viria a ser a coroa? Ou seja, você pode ver que o texto ele é aberto para diversas e milhares de interpretações. E geralmente uma interpretação vai ser contraditória à outra. Isso aqui é o primeiro ponto crítico. Certo? A Bíblia toda em si, ela tem essas margens para esses tipos de absurdos. Mas o livro de Apocalipse, em especial, é um dos livros, né, considerado dentro da teologia cristã como o livro de maior dificuldade de interpretação. Justamente por causa dessa linguagem mitológica. Porque a linguagem do livro de Apocalipse em si, ela contém diversas narrativas absurdas. E para tentar camuflar essa linguagem absurda, ilógica e irracional, aí os líderes religiosos, o que eles fazem? Eles começam a dar interpretação. Tal coisa quer dizer isso, tal coisa quer dizer aquilo. Aí você, não sei se você consegue compreender, cada líder de um movimento cristão, ele dá uma interpretação para o texto. Do que tal coisa absurda quer dizer, que ali é uma mensagem, ali tem um significado. O que é esse significado? Aí vai depender da interpretação de cada líder religioso e também da interpretação de que cada cristão vai abraçar acerca do livro de Apocalipse, certo? Aí aqui o verso 4 diz o seguinte: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Sabe aquela ideia absurda do que o diabo, quando ele se rebelou contra Deus, ele desceu aqui para a terra, ele trouxe consigo a 1/3 parte dos anjos do céu, né? Então vamos supor que tinha no céu 90 milhões de anjos, só um exemplo, tá? Ele trouxe 30 milhões de anjos que se transformaram em demônios. Aqui, esse texto de Apocalipse 12, verso 4, dá a ideia da queda de Satanás, quando ele arrastou com ele, né, os anjos. Ou seja, aqui o texto, verso 4, não fala que o dragão, pelo menos o verso 4, não vai falar que esse dragão é o Satanás. Mais para frente, o apóstolo João, ele vai associar a figura de Satanás, dragão e serpente, a serpente lá do Éden, vai associar tudo na figura do diabo, do Satanás. Mas até então, aqui nesse verso aqui, você não tem associação direta com Satanás, certo? Mas aí fala das estrelas do céu, ou seja, se você for fazer uma linhagem de interpretação racional, dá para se entender que esse dragão era um animal, uma figura, né, um ser muito grande, e que naquele período que o livro de Apocalipse foi escrito não havia esse conhecimento astronômico que há hoje em dia. Hoje se sabe-se que as estrelas estão muito distantes da Terra e que uma estrela, ela geralmente é muito maior que a Terra. Mas para quem olha daqui de baixo, dá a entender que as estrelas, elas são apenas meros pontinhos e que essas estrelas, no caso o ambiente, a Terra em si é muito maior do que as estrelas, devido a olharmos para o céu e ver
meros pontinhos no céu. Então, ou seja, dá a entender que esse animal, esse ser, ele arrasta, quando ele se movia, ele jogava estrelas para a terra. E aí os crentes interpretam isso que, como o diabo caiu, ele trouxe anjos que se transformariam em demônios aqui na terra para atormentar a vida dos crentes, certo? Olha o absurdo das linhagens de interpretações que você tem acerca dos textos bíblicos. O texto em si já é absurdo. Aí o que os crentes vão entender sobre isso só piora a coisa. Voltando, né, ao tema do vídeo, que é esse sinal no céu, se realmente tem uma relação com o dia 23, o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar seu filho no momento que nascesse. Verso 5. Ela deu à luz a um filho, um homem, né, ou um varão, que governará todas as nações com cetros de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Alguns cristãos interpretam que essa criança, tá, é a própria pessoa de Jesus Cristo, e que a mulher grávida era a Virgem Maria. Certo? Alguns cristãos concordam com essa linhagem de pensamento, aliás, de interpretação, e outros não. Suponhamos que fosse Jesus. Se o diabo ele caiu, ele se rebelou contra Deus quando Deus formou o homem, por inveja ou porque queria ser maior do que Deus, e Jesus ele veio para a Terra há 2000 anos atrás, e o mundo, de acordo com a cronologia e narração bíblica, existe há um pouco mais de 6.000 anos, né, no caso a humanidade, de Adão e Eva até hoje em dia, entre Jesus e Adão e Eva há um espaço de tempo de mais de 4.000 anos. Então, ou seja, como que essa mulher poderia ser a Virgem Maria e esse dragão poderia ser o Satanás? Sendo que a interpretação, a doutrina de que da queda de Satanás ocorreu no princípio da humanidade, ou até mesmo antes da humanidade ter surgido. Então, ou seja, não tem como se encaixar essa mulher como a Virgem Maria, certo? E também não tem como se encaixar esse dragão como a figura de Satanás, quando ele arrastou a terça parte das estrelas, e as pessoas interpretam isso como sendo os anjos que se tornariam demônios aqui na Terra. Outro ponto também, que governará esse menino, essa criança que nasceu, ele iria governar todas as nações com cetros de ferro. Aonde que existe uma profecia bíblica que diz que Jesus, se esse filho for realmente a pessoa de Jesus, onde está escrito que Jesus iria governar alguma nação ou o mundo com cetros de ferro? Sendo que dentro das profecias judaicas, o Mashiach, o Messias, ele restabeleceria a paz não só em Israel, mas no mundo todo. E cetro de ferro, entendemos o cetro de ferro como uma espécie de uma ditadura, né? Como algo imposto, obrigatório, algo que enfadonha, né? Digamos assim, um regime pesado, um modelo de governo rígido. Certo? Eu, pelo menos, entendo o cetro de ferro assim. E não há nenhuma profecia que encaixe Jesus nisso, no Antigo Testamento, nas profecias judaicas. Não há. Sem contar que aqui, o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. Então, esse deserto, se essa mulher, dá a ideia, né, que essa mulher é extremamente gigante, para ela ficar com os pés sobre a lua, né, e se vestir do sol, sem se queimar. Então, ou seja, como que esse dragão poderia ferir essa mulher, atacar essa mulher? Então o dragão, ele realmente, se literalizarmos o texto em si, fizermos uma interpretação literal do texto, o dragão, ele realmente era uma figura extremamente enorme, gigante. E ali Deus, ele guardou aquela mulher durante um período de 1260 dias. Mais uma vez a gente vem com aquela questão que eu expliquei agora há pouco. O que significa esses 1260 dias? Uns crentes vão entender que é semanas, outros crentes vão entender que é horas, outros crentes vão entender que são anos. E por aí vai. É uma misturaiada do que cada um desses símbolos mitológicos, desses símbolos absurdos e irracionais querem dizer. Aí você vai ter vários cristãos e cada um vai ter uma interpretação acerca do texto. Tá? Isso é um texto que eu li. A explicação até ficou um pouco extensa, mas foi necessário porque é um dos textos mais mitológicos que você tem da Bíblia. E, enfim, o que cada coisa disso aí quer dizer, eu particularmente tenho minha opinião pessoal, mitologia. Isso aqui é linguagem de coisas que não existem. Nunca existiram, que não existe e não vai existir. Mas aí cada crente vai, não, isso aí tem que se interpretar espiritualmente. Como que se interpreta espiritualmente?
Sendo que, se é o Espírito Santo que revela, porque cada crente tem uma revelação diferente e contraditória uma do outro. Como que fica essa situação? Nesse ambiente todo, de final do mundo, de final dos tempos, existem 3 tipos de pessoas. Todas as vezes que você vai... Eu vou tratar, obviamente, vou tratar apenas do dia 23 de setembro, porque é a data que a gente está aí para entrar. Sábado agora, dia 23 de setembro, de acordo com alguns profetas, numerólogos, alguns videntes, o mundo vai acabar. Por causa desse alinhamento de planetas e porque tem um certo embasamento bíblico. O embasamento bíblico eu já expliquei aqui, você pode ver que o texto de Apocalipse 12, em nenhum momento ele fala de alinhamentos de estrela, ele, enfim, não fala sobre nada. Estrela é estrela, planeta é planeta. Certo? E o que se chocar sobre a Terra, dá a ideia de um tal de planeta X ou um planeta Nibiru, que, pelo que eu sei, a NASA nunca confirmou a existência de tal planeta. De forma direta e indiretamente, 3 tipos de pessoas, quando se cita esse assunto, estão envolvidas. Certo? 3 tipos de pessoas. Eu vou falar sobre esses 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, é o que eu já estava explicando aqui. É o que pega essa profecia bíblica e adapta, né, e espera esses eventos acontecer, querendo confirmar que Jesus está voltando, que o final do mundo está aí, e que é momento de se arrepender, e, enfim, procuram trazer essas profecias para os dias de hoje, para qualquer tipo de evento que ocorre. Tá? Então, os crentes que estão aguardando a volta de Jesus, o final do mundo, o arrebatamento, para o dia 23, baseado em Apocalipse 12, é o primeiro tipo de pessoa, certo? Em compensação, você vai ter outro tipo de crente, outro tipo de religioso, certo? Que é aqueles religiosos que, baseado em Mateus 24, verso 36, diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, como quem já acompanha aqui o canal sabe, que eu já vi diversos vídeos abordando sobre Mateus 24, sobre a volta de Jesus, sobre os sinais que antecederiam a volta de Jesus, certo? Eu tenho vídeos explicando, né, destrinchando muito bem esse assunto. A Mateus 24 ele é um texto que também fala, apocalipsista, né? Ou seja, ele fala sobre o final do tempo, do mundo, fala sobre dores e guerras, enfim, é uma passagem muito utilizada hoje em dia aí pelos líderes religiosos para amedrontar os crentes, que Jesus está voltando e tal. Aí, quando que todos esses sinais ocorreriam? Jesus fala no verso 36, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, é algo que pode acontecer a qualquer momento, mas quando vai acontecer certinho, somente Deus sabia. Isso aqui já quebra a divindade de Jesus. Por quê? Porque se Jesus é Deus e Deus é Jesus, por que Jesus ele não sabia quando aquelas coisas ocorreriam? Qual era o dia e a hora exata de todos os sinais de Mateus 24 ocorreria? Somente o Pai, nem os anjos e nem mesmo ele sabia. Somente o Pai, ou seja, somente Deus. Só esse verso do capítulo 24, verso 36, já quebra a divindade de Jesus. Ah, que Jesus é Deus. É que Jesus é o próprio Deus encarnado. Porra, se Jesus é o próprio Deus encarnado, por que ele não sabia nenhum dia a hora que todos os sinais de Mateus capítulo 24 iriam ocorrer? Para pensar um pouco, meu amigo crente. Esse é um dos primeiros pontos que vai, no caso, envolver o segundo tipo de pessoa, né? Ou seja, dos 3 tipos de pessoas, 2 são do ambientes religiosos. Os crentes que acreditam que vai acabar o mundo, baseado em Apocalipse 12, agora dia 23 de setembro, e tem aqueles crentes que têm essa reserva. Não adianta marcar a data, dia 23, ou dia 24, ou dia 1º, ou mês tal, ou ano tal. O dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o próprio Jesus. Somente Deus sabia. Só que o que esses crentes que têm uma reserva acerca desse assunto esquece de analisar, né? Eles não param para raciocinar, é que, como eu já expliquei aqui em diversos vídeos, e se você ler a Bíblia de forma séria, sem o óculos da religião, mas de forma séria, procurando estudar de forma séria e racional, você vai entender que todos os sinais de Mateus capítulo 24, todos os eventos de Mateus 24, era para as pessoas da geração de Jesus, do período de Jesus. São tudo coisas que deveriam ocorrer no período de Jesus, até o final daquela geração. O dia e a hora ninguém realmente sabia, somente Deus saberia. Mas isso não era algo para o século II, para o século V, para o século X,
Muito menos para o século XXI, na qual nós estamos vivendo atualmente. O dia e a hora ninguém sabe. Todos aqueles sinais de Mateus 24 era para aquele período. Para aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem do próprio Jesus. Eu já expliquei isso aqui em vídeo. É a mesma coisa que eu pegar e marcar com você, né? Quando Jesus fala assim, e não passará esta geração sem que todas essas coisas, sem que todos esses sinais ocorram. Ou seja, é a mesma coisa que eu falar assim, ó, essa semana não vai passar sem que eu vá aí na sua casa. Suponhamos que você, né, me conheça e eu frequente sua casa. Ó, essa semana não vai passar sem que eu vá na sua casa. Então, ou seja, eu posso ir na quinta, posso ir na sexta, ou até mesmo no próprio sábado. Uma semana termina no sábado, né? Sábado para domingo começa um ciclo de uma nova semana. Então, ou seja, se eu chego e falo para você, olha, essa semana não vai passar sem que eu vá na sua casa. Ah, mas quando? Que hora que você vai? Ó, o dia e a hora eu não sei. Né? O minuto. Então, ou seja, a qualquer momento eu posso estar indo na sua casa. É isso que Jesus quis dizer. O dia e a hora, ninguém saberia, mas aquela geração não passaria sem vivenciar todos os sinais de Mateus 24. Ah, mas Mateus 24 fala da volta de Jesus em grande poder e glória. E Jesus não voltou. Pois é, né? Que coisa. Por que você acha que eu não acredito na Bíblia? Por que você acha que eu deixei de ser cristão? Né? Enfim, esse é o segundo tipo de pessoa, que é outro engano, né? Ou seja, o primeiro tipo de pessoa, dentro do campo religioso, a gente estou mostrando aqui de forma muito clara, de forma cristalina, o engano que muitos crentes têm, né? Procuram, a profecia, o pastor falou que tal dia vai acontecer tal coisa, baseado em tal passagem, porque está na Bíblia. Aí tem os crentes reservados, por outro lado você tem aquele crente reservado. Não adianta falar que em tal mês, em tal ano vai acontecer tal coisa. O dia e a hora ninguém sabe, somente Deus. E o terceiro tipo de pessoa, é claro, os céticos, que é o meu caso, que é o caso de muitos amigos que acompanham aqui o canal, que sabe que, enfim, profecia é uma coisa que não existe. Sabe que adivinhação é uma coisa que não existe. Certo? Vidência são coisas que não existem. Principalmente aqui, né, se tratando-se de Bíblia. Quantas e quantas profecias bíblicas não foram cumpridas? Quantas e quantas coisas e promessas da Bíblia não foram cumpridas? Então, ou seja, cansamos, né? Os céticos são aqueles que não conseguem mais depositar fé, ou que nunca conseguiram, ou que deixaram de depositar fé nessas afirmações absurdas, irracionais e ilógicas da religião. Então, são os três tipos de pessoas que estão envolvidas. Primeiro, os crentes que acreditam, né, que vivem ali buscando as lorotas que os falsos líderes, né, religiosos, esses picaretas falam. Certo? Tem as pessoas que... Existem aqueles que são reservados. E existem os céticos, aqueles que têm os olhos abertos e sabem, né, que todas essas papagaiadas religiosas são coisas que não têm fundamento científico, não têm fundamento racional, fundamento lógico. Certo? Eu, por exemplo, faço parte desse terceiro tipo de grupo de pessoa. E você? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho com as notificações, assista outros vídeos do canal Analisando a Fé pela Razão. É muito importante você deixar o like, certo? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Respondo os comentários aqui de forma gradativa. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, certo? Aqui do vídeo que foi exposto, fique à vontade. Se tiver algum artigo para postar, fique à vontade. Eu respondo, você tem todo o direito de expor sua opinião. O que você concorda, o que você não concorda. Eu não gostei do vídeo, eu vou dar dislike. Tem todo o direito, mas exponha com fundamentos, de forma séria, o porquê que você não concordou com o vídeo, para que a gente possa trocar uma ideia e ter um diálogo, beleza? E também não esqueça de acompanhar e conhecer os canais que eu indico, que eu recomendo aqui, certo? Quero mandar um grande abraço aí pro Vinícius, pro amigo Fernando, pro Ralph, pro Roberto, certo? Para o professor Eustáquio e para os canais parceiros, certo? Para mim é uma grande satisfação para o Ailton, para o Newton, para mim é uma grande satisfação e alegria compartilhar aqui conhecimento e também receber conhecimento com os amigos que são, né, são céticos, são ateus, agnósticos, deístas, são pessoas que são abertas para a realidade. Infelizmente, né, a religião ela contém muitas coisas que não dá para se abraçar. Muito obrigado, um forte abraço e paz a todos.